celular tá lá na mesa. Vamos ver quem vai dar o primeiro bom dia hoje, né? O Felizardo. Quem é o Felizardo? Ih, já apareceu já aí, ó. Ah, é? Legal. Aí. Ah, nossa querida. Nossa querida. Ela não deixa ninguém dar o bom dia primeiro. É ela que... Oh, e é um incentivo tão grande, ela nem imagina. Você fala assim, você pensa, ninguém vai ver. Não, tem alguém que vê, é a Simone. Isso aí, já é bastante. Isso aí. A Marciana também está conosco. Bom dia, minha irmã. Bom dia. Que Deus te abençoe aí. É verdade. Priscila, bom dia, Priscila. Bom dia. Essa também incentiva bastante a gente a continuar aí, né? Mas vamos dar mais um minutinho e aí a gente começa. O pessoal ir entrando aí, né? Aqueles que forem entrando, se já aí quiser deixar o like, o joinha aí para registrar a participação, fiquem à vontade. Hoje a gente vai ter uma aula especial, uma aula diferente, que o pessoal aí pode chamar as crianças, né, para participar. Hoje a aula é especial para as crianças também. A irmã Maria Célia Bortolucci, bom dia, minha irmã. Bom dia, Maria Célia. Bom dia. Benê. Mark Vinícius, bom dia, Mark. Paizão. Tomara que as famílias da nossa igreja que têm crianças estejam conosco, né? Nessa manhã especial de aula de escola dominical, com histórias interessantes para as crianças. É para criança? Só um minutinho, pastor. É para criança, mas também é para adulto. A gente aprende com as histórias, a gente aprende e a gente cresce com elas. Bom dia, Marcos. Ei, Marcos. Marcão. Criançada, tá aí, Marcos? Bom dia para você. Irmãos e irmãs, bom dia. Que a graça de Deus esteja conosco nessa manhã, em que nos reunimos para buscar a orientação de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Bom ter vocês aqui conosco nessa transmissão, nessa aula que a nossa irmã Márcia Capel irá ministrar a nós. Lembrando que hoje é o Dia dos Pais, né? Bom dia e parabéns a todos os pais, né? Nessa manhã que todos os pais aí estejam seus filhos por perto, e os filhos que não têm o seu pai mais por perto, que possa ter nessa manhã as lembranças, as boas lembranças que passaram com os seus pais, né? Então, um oi aqui da Esperança. Obrigada. Bom dia do Benê. Bom dia. Bom dia da Edith. Bom dia, querida. Graças e paz. Paz. Márcia Pegoraro. Bom Márcia. dia. Um abraço a Deus, no Lucas. Põe a meninada aí para escutar. Né? Bom dia do Luiz Otávio. Beijão, Luiz Otávio. Uma Carmen lá. Né? E um Feliz Dia dos Pais, transmitido pelo Mark. Né? Bom dia, Marcos. Feliz Dia dos Pais para você também. E eu queria começar essa manhã lendo uma pequena poesia
que me foi enviada ontem à noite e eu queria compartilhar com todos os pais, né? Mandaram para mim, mas eu quero compartilhar com todos os pais. Só um minutinho. Opa. Deixa eu achar ela aqui. Agora sim. Então diz a poesia assim: Pai, meu pai e meu amigo, Deus esteja contigo, tenhas a vida plena das bênçãos do Senhor. Jesus é teu amigo, assim como eu também sou. Não te ofereço flores, mas é teu o meu amor. Que a nossa família viva sempre em comunhão. Em tuas mãos nós seguramos para a nossa união. Que o trabalho nunca falte para não faltar o pão. Alimento tão sagrado, fruto das tuas mãos. Essa poesia foi composta pelo nosso irmão Antônio Carluzani em 1997. E aí eu quero agradecer ao nosso irmão Zani por compartilhar conosco aquilo que Deus inspira ele a escrever e a compor. Então, muito obrigado, meu irmão Carlos Zani, por essa poesia tão linda que nos oferece nessa manhã de Dia dos Pais. Então, vamos orar agradecendo a Deus pela vida dos nossos pais e pedir a bênção deles sobre a nossa aula desta manhã. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com os corações agradecidos, porque o Senhor nos deu o privilégio, nos proporcionou um pai que cuidou de nós, que nos sustentou e tem nos sustentado até hoje aqueles que são mais novos e menores. Sim. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada pai, sobre a vida de cada filho nesse dia, para que essa união e esse convívio seja sempre harmonioso, com paz e debaixo da tua graça. Amém. Assim nós oramos, agradecidos pelos pais de nossa vida. Nós te agradecemos também por essa manhã, agradecemos pela vida da nossa irmã Márcia, que se dispôs a compartilhar e ministrar essa aula a nós nessa manhã. Que o Senhor nos dirija no estudo e nos oriente através das histórias e através da tua palavra. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã Márcia, eu estava pensando nessa semana e nas reuniões da juventude que nós estamos tendo virtual durante a semana, uma coisa que eles nos falam para nós pastores, praticamente todos estão falando a mesma coisa. Que saudade de estar com os meus amigos, que saudade da escola, porque na escola eu posso estar junto com os meus amigos e amigas. E eles, assim, estão achando um problema muito grande ficar trancados dentro de casa. E quem é que não acha isso um problema, né? Ou seja, o problema atual nosso, um dos problemas atuais nossos, é ter que ficar trancado dentro de casa, né? Não poder sair, não poder conviver presencialmente com as outras pessoas. Mas eu desconfio que para tudo há solução, né? Sim, sim. E me disseram que você sabe duas histórias de problemas e soluções. E eu queria que você compartilhasse conosco nessa manhã essas histórias sobre problemas e soluções.
Então, vamos lá. É difícil nós ficarmos sem o contato com as pessoas. É muito difícil. A gente tem tido umas experiências que a gente não estava acostumado, uma convivência diferente. Então, a gente vai ter que aprender. Então, tudo nessa vida a gente aprende. Mas antes de a gente começar a história de hoje, eu quero mandar um abraço a todos os pais. Aqueles que estão passando por esse momento de dificuldade, muitos perderam seus empregos, terão que aprender novas profissões, terão que sustentar as suas famílias nesse meio, nessa pandemia, terão que sair de casa enfrentando esse contágio que é tão grande, tão perigoso. Então, a todos eles, que Deus os capacite, dê discernimento, sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus. Porque sem conhecer a palavra de Deus, fica difícil conduzir a família. A família tem como ponto principal, eixo principal, o pai. Muitas vezes, o pai não está ali presente, mas aí ele está lá. Existe a figura paterna. Então, eu sei que esse momento é difícil para todo mundo. Adultos, jovens, crianças. As crianças estão sentindo ainda mais essa falta de convivência. Eles têm sofrido mais. O jovem vai lá para o celular, para o notebook, né? A criança, ela precisa brincar, ela precisa interagir, ela precisa correr, ela precisa tomar sol, ela precisa do contato, ela precisa do beijo, ela precisa do abraço, e nesse momento isso não é permitido. Então, é difícil, mas a gente aprende. E para aprender, a gente precisa sempre retomar alguma coisa. Então, eu quero retomar, para começar a nossa aula de hoje, a lição anterior, em que a gente trabalhou o porquê de contar histórias. E não é apenas só diversão contar histórias. E ela não acaba. A história não acaba, ela fica na nossa mente. Então, ouvimos na lição anterior 2 histórias. Se vocês lembrarem, foi o Cabeça de Família, o Rei e os Lenhadores, tá? Hoje nós vamos ouvir mais 2 histórias. Depois o senhor vai postar aí 2 atividades, porque é importante você ouvir, fazer atividade e fixar a história. Então, há diversas maneiras, como pintura, desenho, quebra-cabeça, música. Então, nós vamos hoje ter 2 atividades que vocês poderão passar para os filhos e fazer em casa durante a semana. É uma forma de as crianças terem alguma coisa para fazer, além só da atividade escolar. E eles têm também a facilidade de aprender música. Então, eu vou tentar. Eu não sou cantora, nada, mas eu vou tentar ensinar 2 musiquinhas bem curtinhas, bem fáceis, que as crianças poderão ter na mente e fixar a história que nós vamos ouvir hoje. Mas antes de ouvir a história, eu quero compartilhar um versículo bíblico que está lá em Provérbios 22, versículo 1. Provérbios 22, versículo 1. E o que ele diz para a gente? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que o ouro e do que a prata. Então, muitas vezes, tem muita gente pensando só em trabalhar, ganhar dinheiro. Mas e o nome? De que forma você ganha dinheiro? Então, esse versículo, ele é muito profundo. Ele é muito reflexivo. Então, para os adultos, eu deixo esse versículo. Vou repetir ele, tá? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado, o ser querido, é melhor do que a prata e do que o ouro.
Tudo bem? Guardamos? Então, nós vamos ouvir, então, a primeira história. Ela vai ter gravuras que irão ilustrar. Então, eu vou começar a contar a história e o pastor vai me ajudar postando aí, tá bom, pastor? Vamos lá? A primeira história. Só um minutinho, peraí. Pois não. Agora sim. Beleza. Peraí, deixa eu colocar ela no início aqui. O nome dela é A Porta Pequena. Um dia, chega à porta um camelo. Mas não é um camelo qualquer. Ele tem uma cela de luxo, com enfeites coloridos. Ah lá, ele chegou lá. Tem uma cidade com muro. E ele chega carregado com enfeites. E esse camelo, ele é tão importante que ele tem um ajudante particular para espantar, sabe o quê? As moscas que o incomodam. O camelo está carregado de tapetes, lindos tapetes. Para quê? Para vender no mercado da cidade. Olha só. Lá vem ele. Abram alas! Proclama o camelo. Eu quero passar. Eu quero passar. Só que tem um problema. Ele não vai passar de jeito algum. Ele não vai caber no buraco da porta. Ele é grande demais. Esse camelo é muito grande. Ele tem uma carga muito grande. Uma carga valiosa. E ele quer passar com aquela carga. O seu ajudante diz para ele assim: experimente agachar. E até ele mostra, ó, agacha de ré. E ele mostra e ele ensina o camelo, né? Inversão, aqui está invertido. É o menino ajudando o camelo. E ele mostra como o camelo deveria fazer. O camelo, todo cheio de si, diz: como? Nunca vou andar de ré. Eu andar de ré? Não, 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 não. Mesmo assim, ele faz a volta, empurra o traseiro para dentro do buraco. E tenta, e tenta, e tenta. Será que consegue? Ele geme, se esfrega, até que avança um pouquinho. Olha que sacrifício! Olha que situação! Abriu as pernas, a carga é grande, o buraco é pequeno. Ele tenta, mas não adianta. Não adianta. Ele não consegue atravessar a porta. O rapaz dá uma ideia para ele. Vou tirar a sua carga. E aí o camelo, como? Vou tirar a sua carga. E desamarra as cordas para descarregar todos os tapetes. E que tapetes? Aí o rapaz diz para ele assim: agora tente outra vez. Olha a cara dele, indignado. Tentar outra vez? Inútil. Nem assim o camelo consegue se enfiar pela porta. Aí o rapaz diz para ele: o que está prendendo você é a sua cela. Você vai ter que me deixar tirá-la. Vocês percebem que ele vai tirando as coisas que carrega?
vou ter que tirá-la. Será que o camelo vai gostar? A cela dele era tão preciosa. Sem a sua cela de estimação, o camelo já não é tão elegante assim. Não é mais tão importante assim. Não tem uma carga tão preciosa assim. Ele é um camelo qualquer, comum, desprovido de tudo aquilo que ele tem de valor, de precioso. E aí ele se vê nu. Só que agora ele tenta mais uma vez. E ele tem que fazer numa posição que muitas vezes nós esquecemos de fazer. Ele se ajoelha. Ele se ajoelha e rastejando para frente, centímetro a centímetro, vez por vez. Será que ele consegue? Será que ele consegue passar por esse buraco tão pequeno dessa porta tão pequena? Vamos ver? Olha só! Viva! Ele passou! Ele conseguiu! Mas ele teve que se ajoelhar e se despir de todos os seus problemas, que era a sua carga tão valiosa. O que essa historinha tão pequena diz pra gente assim? O que ela diz? Às vezes estamos tão cheios de coisas que a gente não consegue se achegar a Jesus. E aí nós vamos encontrar uma passagem que Jesus diz assim: é muito difícil um rico conseguir entrar no céu. É mais fácil que um camelo consiga passar por um olho de uma agulha. Olho de agulha é uma passagem na porta. Não é a agulha que a gente usa de mão, não. Não é essa agulhinha que usa para bordar, para costurar. É uma passagem na porta. O que Jesus diz para a gente? Que ele é a porta. Ele é o lugar da gente passar. Mas para a gente passar, a gente tem que tirar toda a nossa carga e se colocar na frente dele limpo, desnudo. Aí ele vai te conhecer e você vai conhecer Jesus de uma forma muito intensa, muito maravilhosa. Uma historinha curta, né? Mas profunda. E ela vai nos levar a uma outra história. Nós vamos conhecer hoje um personagem muito bacana. E para eu contar a história desse personagem, a gente vai ter que entender algumas palavrinhas que estão no texto bíblico. Mas a gente só vai ler o texto bíblico no fim. Nós vamos fazer ao contrário. Nós sempre costumamos ler o texto bíblico e esmiuçá-lo. Nós vamos estar esmiuçando, depois a gente vai ler o texto bíblico. Então, para entender a história desse personagem de hoje, é um personagem muito conhecido na Bíblia. Muito conhecido. Muitas pessoas já ouviram a história dele, tá? Muito, muito conhecido. Mas a gente tem que entender quem é ele primeiro. E aonde ele vive. E o que acontece com esse personagem. Então, vamos ver aqui. Então, nós temos uma palavrinha que está no texto bíblico que nós vamos ler depois. Publicano. O que é publicano? Tá? Eram os coletores de impostos. E pairava sobre esses coletores de impostos a culpa pela extorsão, corrupção. E eles eram colocados à parte da sociedade. Eles não eram benquistos, tá? Eu sei que hoje em dia ninguém gosta de pagar impostos. Ninguém gosta, mas temos que pagar para o bem comum, tá? E ainda quando o IPTU sobe, todo mundo fica bravo. Não tem quem não fique bravo. Naquela época não era diferente. Então a gente tem que entender o que era aquela época e o que era essa palavra.
Tem uma outra palavra que está no texto, maioral. Quem é o maioral? É o chefe. É o chefe dos publicanos. E, vejam bem, eles eram pessoas ricas, abastadas em relação à população. Então, chamava-se atenção sobre o chefe. Não é diferente de hoje. Quem é chefe paira sobre você. Uma responsabilidade muito grande. Aí vem uma árvore, e eu vou pedir para o senhor mostrar essa árvore. Eu fui procurar também. A gente escuta falar, mas não sabe o que é. Então, eu pedi ajuda dos meus universitários. E nós fomos ver o que é um sicômoro. Que árvore que é essa? O senhor pode pôr aí, por favor? Já vou colocar, só um minutinho. Este é um sicômoro. Isto é um sicômoro. Ele é uma espécie de figueira de raízes bem profundas, ramos fortes e que produz uma fruta não tão apreciada, que é um figo, é um tipo de figo avermelhado, tipo abóbora, abóborazinha, tá? E ele não é tão apreciado, só que ela tem uma qualidade, ela dá sombra. Ela dá sombra. Aí eu fiquei tentando lembrar que tipo de árvore nativa brasileira que poderia ser comparada ao sicômoro, porque da região, não é da nossa região isso daí, não é do nosso país. Aí eu lembrei de uma fruta que é muito popular no nosso país, no Brasil, a manga. E ela tem várias espécies de manga. Aí eu lembrei, puxa, tem uma manga que eu aprecio, que é a Palmer. Mas tem uma outra pequenininha, era muito comum, hoje a gente quase não vê. A Palmer você vê em mercado, aquelas frutas lindas, né, muito bonitas, exuberantes. A coquinho, a manga coquinho. Quem já comeu manga coquinho sabe que ela é uma fruta bem doce, mas muito fibrenta. E você tem que puxar a casca dela que ela não sai. Então eu falei assim, olha, a manga coquinho faz relação com o sicômoro, que é uma árvore também grande, a mangueira do coquinho ela é grande, mas produz um fruto pequenininho e muito fibrento. Não tão apreciado. Aprecia-se mais a Palmer, a Tome, as Adens, né? Então eu falei, olha aqui que eu encontrei e aprendi. E depois nós vamos ver o nome Zaqueu. O nome da gente, o nome que a gente carrega, ele expressa uma realidade da gente, tá? E o nome carrega responsabilidades, né? E a Bíblia diz assim, ó, quem não tem nome não existe. Em Eclesiastes 6:10 você vai encontrar essa referência. O homem sem nome é vil e desprezível. Em Jó 38. Mateus 9:9 também. Ah, não. Esse aqui é outra referência. E em 1 Samuel 25:25 também fala do nome. Aí eu fui procurar o que significa Zaqueu. Zaqueu quer dizer puro, inocente, o que tem pureza. Vamos ver se ele tinha toda essa inocência, essa pureza, né, na história. Então, agora vamos entender quem é o Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos, então o chefe dos coletores de impostos daquela região. Mateus também foi um coletor de imposto, que só era coletor. Ele era apenas um cobrador. Mas tanto Mateus quanto Zaqueu, eles eram excluídos da sociedade por causa do trabalho que faziam. Excluídos. Os coletores de impostos, eles tinham uma vida boa. Financeiramente, muito boa. Mas Zaqueu não era feliz, embora fosse rico. A riqueza não quer dizer que vai trazer felicidade. Ele era rico, mas ele não era feliz.
todo mundo lá do lugar de Jericó desprezava e o insultava. Eles sabiam, a população sabia que ele havia enchido os bolsos com o dinheiro que eles custavam tanto a ganhar, além de repassar o dinheiro para os odiados governantes romanos. Roma, o Império Romano, dominava a região da Palestina. Cobrava impostos altíssimos. E a população sofria com isso. Então, Zaqueu, nomeado pelo governador romano, de ser o chefe. Vê se ele era benquisto, vê se ele tinha amigo. Uma pessoa fora da sociedade. Então, vamos lá agora à história. Entendemos as palavras e entendemos quem é Zaqueu. Então, vamos ver. Jesus estava viajando com seus discípulos para Jerusalém. Esta seria a última viagem de Jesus. Ao se aproximar de Jericó, e vamos ver bem que Jericó é uma das primeiras cidades que se tem notícia. Cidade construída, compactada. E quando Jesus está chegando à entrada da cidade, lembrem bem que as cidades eram muradas, por isso, o muro e a agulha, um cego clamou a Jesus e foi até ele. Jesus foi até o cego e o curou. Uma multidão já estava seguindo a Jesus. Jesus sempre estava acompanhado de muita gente. Então já tinha muita gente. Vendo Jesus curar, mais gente se ajuntou ao grupo. E verem aquele cego curado, começaram a glorificar a Deus. E foi nesse clima que Jesus e seus discípulos entram na cidade de Jericó. Zaqueu viu a agitação. Aquilo chamou a sua atenção. Viu a agitação por causa da chegada de Jesus. E o que ele quis? Quis conhecer a Jesus. E queria saber quem era aquele homem que levava multidões atrás de si. Ele era um homem de baixa estatura. Ele não era anão, ele não tinha deficiência. Ele era pequeno só. Não cresceu o suficiente para aquela população que tinha uma estatura média. Ele era abaixo da média. Mas ele tinha um problema muito maior do que ser baixo. Ele não tinha amigos. Ele não tinha amigos. E como ele desejava poder ver Jesus, mas a multidão, veja bem, agora é uma multidão, já se alinha ao longo da avenida da cidade. E aquilo vai criando um bloco, e Zaqueu ficou na ponta do pé, mas ele não conseguiu ver Jesus. Ele tentou de todas as formas entrar, abrir caminho, ele tentou, inclinou de um lado, inclinou do outro, mas ninguém cedia-lhe um espaço. Então, vem a curiosidade dele, ele olha. E ele vê o quê? Ele vê uma figueira, ele vê o sicômoro, que crescia na rua. E decidiu fazer o quê? O que ele decide? Ele decide observar no alto da árvore. Ele sobe na árvore. E aí, ele corre, adiantando-se à multidão, pelo caminho onde Jesus iria passar, e sobe no sicômoro. Zaqueu só queria vê-lo. E aí ele ficou bem quietinho, para não chamar a atenção das pessoas. Pois se alguém visse que ele estava na árvore, com certeza iriam tentar derrubá-lo da árvore. Derrubá-lo.
Alguns minutos depois, quando a pequena procissão começou a passar, ele pôde assistir à cena no alto de um galho forte, num ponto bem estratégico. Mas quando Jesus está passando próximo àquela árvore, Jesus olha para cima e, vendo Zaqueu, lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. O que vocês acham que Zaqueu fez? Mas mais que depressa, desceu e recebeu Jesus, mas com muita alegria. Correu para casa, a fim de preparar um jantar. A multidão, começou a reclamar da atitude de Jesus. E isso só mostrava como aquelas pessoas não gostavam de Zaqueu. Para elas, Zaqueu era uma pessoa que não merecia ter a atenção do mestre. Mas vocês pensam que Zaqueu se importou? Não. Zaqueu não se importou com o falatório. Ele estava feliz, pois Jesus o enxergou na multidão. E aqui nós vamos tirar 2 lições. Primeiro, Jesus sabia o nome daquele homem, como ele sabe o nosso, hoje. Ele sabe quem você é, o seu nome. Ele te chama pelo nome. E a segunda, ele quis ir para casa de Zaqueu. Jesus também quer ir para sua casa. Jesus nos conhece, sabe quem somos, e ele deseja fazer parte da nossa vida. O amor de Jesus é tão especial que quando cremos nesse amor, desejamos ser pessoas melhores que ajudam umas às outras. Nessa pandemia, temos visto muitas pessoas ajudando umas às outras. Zaqueu teve uma mudança muito grande de vida. E só foi possível porque Jesus olhou para ele de forma diferente. Todo mundo julgava Zaqueu pelo seu comportamento. Jesus não faz julgamento. Jesus não julga ninguém. Nem a cor, nem o tamanho, nem dinheiro ou sem dinheiro. Ele não faz julgamento. Ele quer te conhecer. Ele quer você e ele quer ir para a sua casa. Ninguém, não está em texto bíblico, registro nenhum, ninguém sabe o que Jesus disse durante o jantar. Mas quando Jesus e Zaqueu saíram para fora, porque a multidão ficou na porta da casa do Zaqueu, a multidão não arredou o pé da casa do Zaqueu, a multidão ficou lá. E quando termina o jantar, Jesus e Zaqueu saem para fora. E a multidão que aguardava a porta percebeu que Zaqueu era um homem mudado, era um homem diferente. E aí que vem o legal. Como mudança de vida, Zaqueu fez a seguinte afirmação. Olha só. Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Que mudança! Que mudança! Mudança de comportamento, mudança financeira, mudança de tudo. Zaqueu mudou.
Vocês acham que ia fazer falta o dinheiro que ele ia devolver? Não. Não ia fazer falta de jeito, nem fez fazer falta. Não foi falta. Não faltou nada para Zaqueu, porque ele tinha o mais importante agora. Ele tinha o mais importante. Quem era o mais importante? Quem? Jesus. Esse é o mais importante. Ele mostrou o seu desejo de ter uma vida transformada. Uma profunda gratidão ao ver que Jesus é o único valor real. Jesus é um valor real. Zaqueu não deixou que a riqueza se tornasse um obstáculo. O encontro com Jesus o transformou, o mudou, fez dele pessoa nova. Você quer ser uma pessoa nova? Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar o quê? Tem um encontro com Jesus. Vai buscar. Vai atrás dele. Ele vem atrás de você. A curiosidade fez o Zaqueu subir numa árvore. Qual é a sua curiosidade? O que você está procurando? Até a Bíblia. Hoje não temos Jesus fisicamente, mas espiritualmente nós temos. E ele sabe quem é você. Isso é muito importante. Tanto crianças como adultos somos conhecidos. Isso que é o mais bonito na história de Zaqueu. Isso que é o mais legal. E aí, eu tenho hoje a ajuda para nós cantarmos, para fixar a história de hoje, uma musiquinha muito bonitinha, tá? É uma música de criança. Ela vai ajudar a fixar a história do Zaqueu. Nós vamos cantá-la, depois nós vamos ler o texto bíblico, tá? Então, eu vou pedir para a Larissa, para o Vinícius, um de cada lado, se posicionar um de cada lado aqui. Vem me ajudar. Vamos lá? É muito bonitinha, ó. É assim. Vamos lá. Vinícius, sai de trás da boca. Vamos lá. Aí, pronto. É assim, ó. Zaqueu, Zaqueu, é um homem bem baixinho, subiu numa árvore para ver Jesus passar. Zaqueu, Zaqueu, Jesus está chamando. Desce depressa, Zaqueu. Lá na sua casa, hoje eu vou jantar. É para aprender. Ensine suas crianças, ensine seus netos, ensine. É fácil. Nós vamos cantar mais uma vez para fixar a lição. E a história, vamos lá? Zaqueu, Zaqueu, é um homem bem baixinho, subiu numa árvore para ver Jesus passar. Zaqueu, Zaqueu, Jesus está chamando. Desce depressa, Zaqueu. Lá na sua casa, hoje eu vou jantar. Então, agora, nós vamos buscar o texto bíblico. Vamos conferir se contamos a história certa? Vamos lá. Lucas 19, Evangelho de Lucas 19. Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. E aí o versículo 10, ele é lindíssimo. Ele é lindíssimo. E tem uma musiquinha dele também. Então vamos ouvir a leitura? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia,
por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou, disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Agora o porquê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que Jesus veio fazer aqui, gente? Ele veio aqui buscar e salvar o perdido. Então aí também tem uma musiquinha para a gente fixar a história do Zaqueu. Não só a música, não só o texto bíblico, não só a história contada, mas a atividade que vocês vão fazer em casa, mas também o porquê que Jesus veio. Então, ela é assim, ó. Vinícius, Larissa, vamos lá me ajudando? É assim. O Filho do Homem veio buscar, o Filho do Homem veio salvar. Buscar e salvar a quem? Buscar e salvar a quem? O Filho do Homem veio buscar, veio salvar quem está perdido. O Filho do Homem veio buscar, o Filho do Homem veio salvar. Buscar e salvar a quem? Buscar e salvar a quem? O Filho do Homem veio buscar, veio salvar quem está perdido. Jesus também é conhecido como o Filho do Homem. Pronto, pastor. E aí, terminando a história, eu quero dizer que a história de hoje se encontra na revista da Escola Dominical, esta revista aqui, para quem gosta de história. E eu também quero indicar este livro para pais e professores, Tirando o Pó das Palavras. É muito gostoso esse livro, é muito... traz conhecimento, muita sabedoria. Eu gostei muito de ler, tenho lido, às vezes eu vou fazer buscas, eu venho aqui. Então, eu indico para os professores e pais que usem este livro. Às vezes você vai ler algum texto bíblico e tem dificuldade de entender aquela palavra, vem buscar aqui, ó. Aqui tem explicação fácil, fácil. Ainda aconselho a Bíblia, tá? Ilustrada, e junto com a Bíblia hoje, é daqui que eu tirei as atividades que as crianças estarão fazendo, que o senhor vai publicar. É desse calendário aqui. É um calendário que tem atividade para todos os dias. Então, se tem criança em casa que não está fazendo nada, que não tem... tá chato, mãe, que isso? Aqui tem atividades super bacanas para as crianças fazerem. Então, vamos buscar material, gente. Vamos buscar. Não tem medo, não. Invistam. Invistam. Vale a pena. Tem retorno maravilhoso. Prontinho, pastor. Vou por da minha atividade. Não sei se o senhor quer mais alguma coisa. Não, eu só vou mostrar a atividade que vai ser enviada para os pais passarem para as crianças. Então,
Só queria que você explicasse como é que faz as atividades. A atividade vai ser essa aqui e esta, que vai ser enviado no WhatsApp dos pais e dos filhos que têm o WhatsApp, né? Ok, essa primeira que o senhor estava postando aí é para achar as diferenças. São 10 diferenças, as crianças vão procurar e vão marcar essa daí. Esta outra tem erros. Quais são os erros que tem nessa história, nessa publicação dessa atividade aí? Tem erros, as crianças vão circular os erros. E aí vão estar lendo o que está em cima, fixando, aprendendo, e vamos fazendo, e vamos fazendo. E se alguém quiser mais alguma coisa, avisa a gente, pede, eu precisava fazer atividade. A gente tem bastante material aqui em casa, a gente compartilha, não tem problema não, tá? Nós vamos estar compartilhando o que temos. Ok. Então, o pessoal vai receber as atividades para fazer junto com os filhos. E é interessante que hoje, Dia dos Pais, é bom que muito legal, né? pai... olhando ali e ver se tem, ajudando as crianças, vai colorir a história. É muito bom, é muito bom. Exatamente, né? Então, daqui a pouco, a hora que acabar a nossa escola dominical, eu já envio para todo mundo no WhatsApp, tá bom? Márcia, eu só quero, antes de encerrar, registrar aqui a participação de algumas pessoas. Tivemos a Claudinha junto conosco, né? Legal. A Maria Aline, bom dia, Maria. beijos. Ela também deseja um feliz Dia dos Pais a todos. E aqui uma pessoa muito especial, pastor Valdeci, saudade, lá em Balneário do Camboriú, na praia, de boa, né? Sossegado da vida, né? Feliz Dia dos Pais, queridos do Jardim Primavera, que Deus abençoe vocês copiosamente. Um abraço carinhoso. Outro abraço, pastor Valdeci e família. Ele, a Marli, filho. Né? E aí, Márcia, então, registrando a participação do pastor Valdeci, também da Maria Célia, que linda história, parabéns, Márcia, e seus lindos participantes aí, os colaboradores aí. Colaboradores. Né? Eu quero agradecer a colaboração, eu tive a colaboração da Marina também, porque eu não sou boa em desenho, não, eu sou sincera em dizer, mas a Marina, ela tem um talento especial para o desenho e ela me ajudou na ilustração das duas ilustrações que nós mostramos agora. Aliás, se alguém quiser um quadro, né, bonito aí, pintado pela Marina, é só negociar com ela aí, né? Sim, ela faz isso muito bem, muito bem. Ela é uma artista. Cada quadro da Marina é uma bagatela aí de 100 mil reais, qualquer coisa assim. Oi, pastor. Não é tudo isso, não. Mas negocia lá com a Marina que ela pinta um quadro. Ela pinta com muito carinho. Eu tenho um quadro da Marina que eu ganhei no primeiro ano que eu cheguei aqui no Primavera, para pastorear o Primavera, teve o concurso da escola dominical, e naquele ano eu fui o sorteado e ganhei um quadro da Marina. Exato, né? Pintado pela Marina, está lá na parede da sala de casa, né? Então, a Marina realmente é uma boa pintora aí de quadros, né? A Claudinha dá os parabéns pela belíssima aula e também um abraço da Dulce a todos os pais. Obrigado, Dulce, por estar conosco aqui. Minha irmã, Márcia, muito obrigado pela belíssima aula. Realmente, ouvir as histórias com você tem um gostinho diferente, é emocionante. Ai, que bom. A gente se emociona com você contando as histórias. Então, eu queria te dar a oportunidade, então, de encerrar essa aula com uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre o restante do nosso dia e sobre o nosso almoço, que daqui a pouco estaremos reunidos em famílias,
né? Cada qual na sua casa. E lembrando, minha irmã, de interceder pela Carol, a sobrinha da Vilma, né? E pelo Bernardo, que é o filho da Carol. A Carol foi diagnosticada com Covid e ontem à tarde o Bernardo também passou mal, mas graças a Deus não é Covid. O do Bernardo deu negativo para Covid, mas o médico está apreensivo e quer descobrir o porquê que o Bernardo passou mal, né? Então interceda pela Carol, pelo Bernardo e por todos os outros que estão sofrendo nesse momento. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, que conhece a cada um de nós, conhece os nossos nomes, conhece o nosso exterior, conhece o nosso interior principalmente e profundamente. Nós te agradecemos pelo dia de hoje. Nós te agradecemos por esta semana que passou. Tivemos tantas dificuldades. Perdemos tantas pessoas queridas. Quantos, Senhor, estão sofrendo a perda dos seus entes queridos, ó Deus. Ó Pai amado, conforta e consola aqueles que choram. Traga, Senhor, a paz. Traga, Senhor, a cura para esta doença tão devastadora. Só o Senhor pode fazer isso. Dá capacidade aos médicos, inteligência, discernimento a eles, Senhor, para que possam ajudar a todos nós. Consola e conforta aqueles que perderam seus queridos. Ó Deus, afofa o leito, alivia, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que precisam, Senhor, se restabelecer. E de forma especial, ó Deus, colocamos a vida da Carol, do Bernardo, da Adélia, da Lidécia, da Terezinha, ó Deus, da Fran. Pai, quantas pessoas que estão ao nosso redor e que estão sofrendo. Senhor, só o Senhor pode trazer o alívio. Só o Senhor pode fazer mais, muito mais, como fez com Zaqueu, transformando vidas. Muito obrigado, Senhor, pela história do Zaqueu, pela história do camelo, porque elas nos mostram que devemos estar de joelhos diante da Tua presença, renovando as nossas vidas, transformando, Senhor. Ó Pai amado, muito obrigado por esta oportunidade. Agora, Senhor, eu te agradeço pela vida dos pais e de forma especial, Senhor, eu coloco a vida do meu pai, João Vieira, diante da Tua presença. Que o Senhor permita que ele viva com dignidade, que tenha saúde naquilo que lhe é possível. Abençoa a vida do meu pai. Abençoa também a vida do meu marido, que é pai dos meus filhos. Dá a ele, Senhor, sempre sabedoria. Abençoa, Senhor, a vida do meu filho, que é pai. A vida do meu genro, que é pai. Obrigada, Senhor, que eles estão conosco. Obrigada, Jesus, também, porque daqui a pouco vamos sentar a uma mesa e nos alimentar. Temos consciência que o Senhor é o provedor de todo o alimento que está na nossa mesa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que tivéssemos essa oportunidade de compartilhar uma refeição. Vamos estar em família, Senhor. Obrigado pelo alimento que vai estar à nossa disposição. Que ele faça bem ao nosso físico. Mas, principalmente, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso alimento espiritual. Não adianta ter a barriga cheia, estarmos empanzinados de comida,
se não tivermos a tua presença conosco. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. E em teu nome oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, hoje e sempre. Amém. Amém. Uma mensagem aos filhos também, né? Aproveitem enquanto tem os seus pais juntos, né? Dê um abraço bem forte no seu pai hoje, né? E todos os dias, aproveitando esse tempo que ainda nos resta com os nossos pais. Para aqueles que estão na dúvida com relação à musiquinha, as músicas que foram cantadas, a nossa aula ficará disponibilizada no Facebook, na nossa página da Igreja do Jardim Primavera, e a partir de amanhã estará também disponível no nosso canal do YouTube. Então, o pessoal pode acessar essa aula e estudá-la novamente quantas vezes quiser. Tá bom? Gente, um abraço, um bom domingo e que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Até às 6 horas no culto. Até às 6 horas, vamos lá no culto, vamos estar juntos. Exatamente. Às 18 horas, temos uma convidada especial hoje. Né? A pastora Jaqueline estará conosco hoje, transmitindo a palavra. Tá bom? Gente, um bom domingo a todos. Um bom domingo para todos. Um bom domingo.